Menino em coma há 72 horas. O incrível choque que transformou a vida de um milionário. Rafael, com apenas 12 anos, tinha o coração pulsante da música. Em sua comunidade na zona norte de São Paulo, todos o conheciam como o menino que tocava violão na esquina, espalhando notas que dançavam no ar e contagiavam a vizinhança. O sonho dele era ser músico, viver suas canções e emocionar as pessoas. Mas a vida nem sempre foi fácil. Seu pai, Jorge, um mecânico batalhador, sempre chegava em casa cansado, mas com um sorriso que transmitia esperança. Sua mãe, Helena, uma professora dedicada, lutava diariamente para inspirar seus alunos, mesmo quando o mundo parecia opor-se a ela. Mas tudo mudou rapidamente em um dia qualquer, quando Rafael caiu da bicicleta e ficou em coma. A tragédia bateu à porta da casa modesta da família, transformando a alegria em angústia. Jorge e Helena agora se viam mergulhados em um mar de incertezas. A dor aperfeiçoar seu amor e união. Eles olhavam a pequena cama no hospital, repleta de equipamentos, e seguiam segurando fotos de Rafael nas aulas de música. A lembrança daquela luz nos olhos dele, cheia de sonhos, lhes dava forças para continuar. Enquanto Jorge e Helena oravam, um homem chamado Eduardo, um milionário de sucesso e dono de uma famosa rede de supermercados, recebia uma ligação que mudaria tudo. Toques estrondosos de sua vida superficial ecoavam em sua mente. Dinheiro, poder, influências. Mas ao ouvir sobre o acidente de Rafael, algo dentro dele se agitava. Lembrou-se de seus próprios sonhos esquecidos, da música que deixara de lado por conta dos negócios sujos que o dinheiro exigia. Eduardo decidiu que precisava fazer algo. Ele foi até o hospital cercado por segurança e assessores, mas seu coração pulsava diferente. A intenção verdadeira não era ser apenas um benfeitor, mas ele queria que Rafael acordasse. Por quê? Porque se o menino voltasse à vida, Eduardo sonhava em apresentar Rafael em um show beneficente, onde as notas de sua música poderiam resgatar algo que ele perdera. E, além disso, garantir a segurança financeira da família de Rafael. Um plano que girava entre altruísmo e egoísmo, se tornando um dilema moral. Enquanto as horas passavam, Jorge e Helena enfrentavam suas emoções. O grupo de pessoas na sala de espera parecia um eco da sociedade e seus dramas. Quando uma criança pegou um violão e começou a tocar uma suave melodia, lágrimas começaram a rolar no rosto de Helena. Cada acorde entrava no coração, como se fosse uma prece. Eduardo estava ali, invisível entre os rostos aflitos, e a música o atingiu como um raio, despertando sua própria humanidade esquecida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Voltando à sala cheia de emoção, Eduardo percebeu que o verdadeiro desafio não era garantir a cirurgia ou a música, mas a reconexão com parte de si mesmo que havia desaparecido sob a ambição desenfreada. Ele, que tinha os recursos para mudar tudo, estava dividido entre o desejo de oferecer um futuro e a necessidade de recuperar a sua própria essência. Neste cenário, Rafael ainda lutava entre sonhos e o silêncio do coma. O que aconteceria quando ele acordasse? Com a música como elo, ele teria a chance de unir destinos e transformar vidas. A pergunta pairava no ar. Seria a música o catalisador que traria não só Rafael de volta, mas também Eduardo em sua jornada de redescoberta? Os dias se arrastavam e o relógio na parede do hospital parecia ter parado para o mundo todo. Jorge e Helena estavam exaustos, mas a esperança ainda brilhava em seus olhos. Entre as visitas de amigos e vizinhos, as palavras de encorajamento se misturavam ao silêncio ensurdecedor da sala. As noites se tornavam longas e os dias intermináveis. A maioria das vezes era só o som dos aparelhos a emitir aqueles bips constantes e a própria respiração de Rafael que preenchia o espaço.
Numa manhã ensolarada, Jorge decidiu que precisava fazer algo diferente. Saiu do hospital e foi até o parque onde Rafael costumava tocar. As folhas dançavam ao vento e o cheiro do café fresco misturava-se ao aroma das flores. Um violonista começou a tocar uma canção suave e Jorge, tomado pela lembrança do filho, começou a chorar. Era a melodia que sempre havia sido trilha sonora da vida de Rafael. Sentiu que, de algum modo, o menino ainda estava ali, perto dele. Enquanto isso, no hospital, Eduardo estava pronto para agir. Após refletir profundamente, tomou uma decisão. Ao contrário da sua imagem pública de milionário que tudo podia, ele queria se aproximar da família de Rafael sem a barreira do dinheiro ou das formalidades. No fundo, ele desejava aprender com eles o valor das coisas simples, que muitas vezes ele mesmo deixara escapar. Ele marcou uma visita ao hospital, abandonando por um tempo seu séquito de advogados e assessores. Ao entrar na sala de espera, Eduardo sentiu o peso das emoções. Olhou para Jorge e Helena, cujos rostos eram um misto de dor e determinação. Ele respirou fundo, fazendo o esforço de se despojar de suas armaduras. "Oi, eu sou Eduardo", disse ele. "Eu soube do Rafael e sinto muito por tudo o que estão passando." "Obrigado", respondeu Jorge, meio hesitante. O silêncio que se seguiu fez o coração de Eduardo acelerar. Ele se sentou ao lado da família e, para sua surpresa, começou a compartilhar a história de sua própria juventude, seus sonhos de ser músico, a primeira guitarra que ganhara e como a vida o desviara para o mundo corporativo. Helena escutava com atenção. As palavras de Eduardo eram como uma sinfonia de nostalgia e dor. Ao terminar, Eduardo hesitou, mas decidiu que precisava perguntar: "O que vocês acham que Rafael gostaria de fazer ao acordar?" "Ele adoraria tocar para as pessoas, como sempre fez", disse Helena, com um brilho nos olhos. "A música é tudo para ele." "Então, o que vocês acham de transformar isso em algo maior?" Eduardo soltou, a ideia começando a ganhar vida. Um show beneficente quando ele acordar. Uma forma de resgatar a música que ele ama e, ao mesmo tempo, ajudar a família. O olhar de Jorge se iluminou rapidamente, mas logo também surgiu uma sombra de dúvida. A preocupação em colocar pressão sobre Rafael assim que voltasse era palpável. E se ele não estiver pronto? Eduardo percebeu a hesitação e disse: "Não será apenas sobre ele. Será uma celebração da vida dele, de sua música. Uma chance de todas as pessoas que o amam se unirem e mostrarem o quanto ele é especial." As palavras dele ergueram uma leve esperança no ar. O desejo de ajudar ressoava na sala, como uma melodia suave. Jorge e Helena começaram a se entreolhar, pensando em todas as possibilidades que essa ideia poderia trazer. No entanto, do outro lado do corredor, Rafael continuava a lutar entre a vida e a morte, sua alma tecendo sonhos que aguardavam para serem revelados. O destino estava prestes a mudar, mas o desenlace da história ainda estava por vir. E enquanto todos se preparavam para essa transformação, o que será que Rafael encontraria ao despertar? A música se tornaria seu guia ou algo muito mais profundo o aguardava? Dentre os corredores frios e sem cor daquele hospital, Jorge e Helena encontravam-se cada vez mais ligados pela esperança, enquanto Eduardo começava a se sentir parte da família. Ele tinha em mente uma ideia que poderia fazer alguma diferença, mas sabia que as palavras não eram suficientes para consolar a dor que eles enfrentavam. A atmosfera na sala era pesada, mas a ideia do show começou a germinar, trazendo uma leveza que mal podiam sentir. Jorge levantou-se, sua expressão refletindo um misto de curiosidade e cautela. "Como você pretende fazer tudo isso acontecer, Eduardo?" A pergunta pairou no ar, como um acorde não tocado. "O primeiro passo é a divulgação", respondeu Eduardo, já visualizando a cena. "Precisamos reunir amigos, artistas, todos que amam a música do Rafael. Vamos criar algo realmente significativo." Helena, ainda segurando a mão do marido, não pode deixar de sentir uma onda de gratidão. E se ele não acordar a tempo? E se a música não for mais a mesma? Seus olhos se encheram de lágrimas. Eduardo viu o medo estampado no rosto dela e se lembrou de sua própria infância, repleta de sonhos e música. "Vamos fazer uma homenagem, algo que ele possa sentir, mesmo que ainda não tenha voltado. Ele estará rodeado de amor." Os dias seguintes foram preenchidos com uma fervilhante preparação.
Eduardo, alheio aos negócios, focou totalmente no evento. As redes sociais eram utilizadas para chamar a atenção. Influencers e músicos de renome foram convocados para participar. O nome de Rafael começou a aparecer em lugares que ele nunca sonhou. E enquanto isso, um milagre acontecia no quarto 204. Rafael começou a ter pequenos sinais. Um movimento dos dedos, um piscar dos olhos. Às vezes parecia que ele ouvia o som da música que reverberava pelo corredor. Jorge e Helena, sempre de mãos dadas, observavam cada movimento como se fosse um milagre. Na madrugada de uma sexta-feira, Jorge estava novamente na sala de espera ao lado de Helena, os olhos pesados de tanto esperar, quando um médico entrou. O coração de Jorge disparou. Como ele está? A pergunta saiu antes de ele ter a certeza de que queria ouvir a resposta. O estado dele permanece crítico, começou o médico. Mas antes que pudesse explicar mais, Jorge cortou-o, a voz embargada. E se ele acordar, será que a música será a resposta para trazê-lo de volta? A música tem um poder que muitos não compreendem. Pode tocar as fibras mais profundas da alma, disse o médico antes de se retirar, deixando um rastro de esperança e confusão na sala. Jorge sabia o quanto a música era tudo para Rafael. Mas seria suficiente? Eduardo, que havia estado presente durante todo esse processo, entrou na sala com um semblante decidido. Jorge, Helena, o show vai acontecer em 2 semanas. Temos que acreditar que ele vai acordar. Isso será a maior celebração de sua vida. Os dias passavam entre ansiedade e esperança. Jorge e Helena se revezavam entre o hospital e as preparações para o show. Eles sabiam que precisavam acreditar, mas a incerteza nunca deixava de segui-los. Rafael, em seu mundo, ainda lutava para voltar. Na última noite antes do evento, Helena não conseguiu dormir. Com o coração acelerado e a mente agitada, ela decidiu ir até o quarto do filho. O cheirinho familiar dos travesseiros, os sons dos monitores se tornando quase reconfortantes. Com a mão em seu peito, ela começou a cantar a música favorita de Rafael, a canção que sempre embalava suas noites. E naquela melodia suave, um som frágil emergiu de Rafael, como um eco distante. O coração de Helena parou. Seria aquele um sinal? Enquanto a canção se dissipava pelo ar, uma luz tênue começava a brilhar dentro da escuridão. O que realmente aconteceria quando Rafael acordasse? A música se tornaria um elo entre os mundos deles, ou o despertar traria algo que eles nunca esperavam? Helena saiu do quarto sem saber se estava sonhando ou se aquilo realmente havia acontecido. O som, ainda leve em sua mente, parecia um sopro de vida sussurrado por Rafael. Caminhou de volta para o corredor, suas mãos tremendo e o coração acelerado. Cada passo soava como uma batida de tambor, ecoando em seu peito com a possibilidade de mudança. Jorge a esperava, a expressão cansada, mas ao mesmo tempo preocupada. "O que foi? Você está pálida." Ele a abraçou, preocupado com a fragilidade. Eu cantei para ele. E... Parece que ele respondeu. As palavras saíram em um fluxo e Helena teve dificuldade em conter as lágrimas. Foi só um som, mas foi a primeira vez que senti que ele estava realmente lá. Os olhos de Jorge brilharam com esperança. É um sinal. Talvez ele esteja voltando para nós. Vamos contar ao Eduardo. Ele vai ficar tão feliz. Os 3 se reuniram imediatamente e, ao ouvirem as palavras de Helena, Eduardo quase pulou do chão. "Isso é incrível! Precisamos intensificar os preparativos para o show. Isso pode ser a motivação que ele precisa." Ele já estava visualizando todos os detalhes, mas antes que pudesse continuar, uma enfermeira interrompeu. "Desculpe, mas precisamos que todos se mantenham calmos. Precisamos fazer uma avaliação do paciente." O semblante dela era sério, mas os sentimentos de Jorge e Helena eram forçados a se segurar dentro de um turbilhão. Após alguns minutos que pareceram horas, o médico de Rafael apareceu. "Ele tem mostrado sinais de atividade cerebral. Isso é um bom indício. Vamos mantê-lo sob monitoramento mais próximo. Quem sabe a música possa realmente ajudá-lo." Um frio na barriga percorria o corpo de Helena. A ideia de que a música poderia ser o elo entre eles e Rafael se tornava cada vez mais real. Naquele ponto, eles tinham uma nova missão: preparar o show não apenas como uma homenagem, mas como uma promessa de amor e apoio. As semanas seguintes foram intensas. A cada dia, Jorge e Helena sentiam a energia do evento crescer. Amigos e músicos chegaram, cada um trazendo uma história sobre Rafael, compartilhando suas risadas e lembranças, reforçando a esperança que começava a florescer nos corações de todos.
O dia do espetáculo chegou, o local pulsava energia. Uma multidão havia se reunido para celebrar a vida de Rafael. As luzes dançavam, as vozes se elevavam e cada nota tocava ao céu, como um convite para que Rafael voltasse. No palco, Eduardo conseguiu reunir amigos e artistas, todos prontos para homenagear o jovem músico que tinha tocado tantas vidas. Helena estava na primeira fila, o peito apertando a cada acorde que ecoava pelo ar. Jorge, ao seu lado, segurava sua mão firmemente. Ele vai sentir isso, ele está ouvindo, é a nossa música. As palavras dele eram como um mantra, um sinal de que estavam juntos nessa batalha. Quando a primeira canção começou, um silêncio profundo tomou conta do público. Era a música mais querida de Rafael. E enquanto as notas flutuavam, um milagre começava a acontecer no quarto 204. Um movimento mais forte se sentiu sobre os cobertores. Os monitores começaram a apitar com urgência. O olhar aflitivo das enfermeiras percorria o espaço do quarto e um médico foi chamado imediatamente. Os gritos da multidão se fundiam com a música, formando um laço quase palpável entre eles e Rafael. E enquanto os dançarinos giravam ao som dos violinos, algo mágico parecia estar se formando. Momentos depois, Jorge olhou para a tela do monitor e o que viu fez seu coração parar por um segundo. Uma linha se movia de forma diferente, um sinal de vida que fazia cada um dos presentes em choque. Ele está voltando, Jorge sussurrou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Seria aquele o início de uma nova história? A música continuava, e no fundo, todos aguardavam por um milagre. Mas até onde esse milagre os levaria? E o que aconteceria quando Rafael finalmente acordasse? A música atingia o clímax, e o coração de Helena pulsava no ritmo das notas. Todo o ambiente parecia vibrar com uma energia que transcendeu as paredes do hospital. Enquanto todos ao redor torciam e celebravam, Helena sentiu seu corpo tremer. Ela não sabia se era emoção ou se, finalmente, a presença de Rafael se tornava real. No palco, Eduardo conduzia a apresentação, seus olhos brilhando com entusiasmo. Vamos fazer isso por Rafael, por ele e pela música que ele sempre amou. As palmas explodiram e os artistas erguiam suas vozes, unindo-se em um coro poderoso que ecoava pela praça. Desesperadamente, Helena tentou se conectar àquele momento. Ela se lembrava de todas as risadas, das conversas profundas, dos sonhos que compartilharam. Mas em meio à alegria do espetáculo, uma sombra de dúvida se instalou dentro dela. Se tudo aquilo não fosse o suficiente? E se Rafael não voltasse? Jorge percebeu a mudança em seu semblante e apertou ainda mais sua mão. Ele vai ouvir, ele sempre ouviu quando você cantava. Ele acreditava no que dizia, e Helena se esforçou para se apegar a essa esperança. O olhar dele era um farol que a guiava em meio à tempestade de emoções. O médico voltou a atualizar a multidão. Estamos monitorando a atividade cerebral de Rafael. Podem ser mudanças visíveis. As palavras traziam um misto de ansiedade e expectativa. Helena prestou atenção em cada som, cada bip dos monitores. O tempo parecia não passar. A música fluiu para uma balada suave, aquele tipo que sempre fez Rafael sonhar acordar. E logo, como sem resposta, o monitor começou a emitir uma sinfonia de picos. Uma onda de murmúrios atravessou a plateia. Todos se viraram para o céu, esperançosos. Quando Jorge olhou para a tela novamente, seus lábios sussurraram. Olha, ele está reagindo de verdade. As enfermeiras corriam para o quarto, mas a multidão do lado de fora ignorava o que acontecia. Estavam mais preocupados com o show, fazendo do momento uma celebração de vida. Helena não conseguia mais ficar parada. Com um impulso, ela decidiu que precisava ir até Rafael, que precisava vê-lo como nunca antes. Eu vou encontrá-lo, disse para Jorge, suprimindo a emoção que crescia em seu peito. Espera, Helena, não podemos interromper, ele implorou, mas a determinação dela era mais forte que qualquer resistência. Ela estava decidida a levar a música até ele, a tocar não apenas seu corpo, mas sua alma. Atrás do palco, enquanto a música ainda ecoava, Helena foi em direção ao quarto onde Rafael estava. Cada passo era um eco da esperança que ardia em seu coração. O corredor do hospital parecia um labirinto, mas ela estava determinada. As vozes se tornaram um distante lembrete de que a vida ainda pulsava lá fora. Quando chegou ao quarto 204, encontrou a porta entreaberta. Com um empurrão discreto, entrou.
O cenário era surreal. Rafael estava ali, cercado por máquinas e monitores, mas, mesmo em seu estado de coma, a imagem dele trazia conforto. Ela se aproximou, com lágrimas nos olhos, e começou a cantar a canção que eles sempre dividiram. A melodia reverberava nas paredes, e por um momento, Helena acreditou que a música realmente poderia salvar não apenas Rafael, mas a si mesma também. Quando a última nota ecoou, um lampejo azuléfago ao monitor chamou sua atenção. O gesto era mínimo, mas para Helena carregava um mundo de significados. Ela sentiu seu peito arder com uma nova esperança. Seria possível que ele estivesse ouvindo, que todos ali eram testemunhas de algo maior? Os segundos pareciam eternos, e Helena segurou a mão de Rafael como se na conexão física pudesse transmitir não só sua fé, mas seu amor. Mas o que ela ainda não sabia era que dentro do corpo imóvel de Rafael, um conflito interno estava prestes a se desenrolar, levando a respostas e a revelações que ninguém poderia prever. A música continuava a fluir do outro lado da porta, mas para Helena, o que realmente importava estava prestes a se revelar. O que Rafael contaria quando acordasse? E mais importante, como cada um deles seria transformado depois disso? Helena respirava fundo, enquanto seus olhos fixavam o rosto de Rafael. O quarto era um pequeno mundo isolado, onde a vida se resumia apenas a ele e àqueles monitores pulsando em um ritmo constante. Ela piscava, tentando não deixar que as lágrimas escorressem livres, mas a emoção explodia em seu peito como um fogos de artifício. As esperanças e os medos se entrelaçavam em um coquetel de sentimentos intensos. "Vamos lá, meu amor, eu estou aqui", ela sussurrou, a voz embargada. A música parecia ainda ecoar em seus ouvidos, como se cada nota estivesse tentando convencê-la de que tudo ficaria bem. "Volte para mim, por favor." Nesse momento, um novo brilho no monitor fez seu coração disparar novamente. Era um pequeno movimento, quase imperceptível, mas carregado de significado. A sensação era de que algo mágico estava prestes a acontecer. Quantas vezes ela havia desejado ouvir Rafael cantar novamente? A voz dele era a trilha sonora de sua vida. Segurando a mão dele, Helena se permitiu sonhar. Se ele acordasse, ela não apenas diria que o amava, ela também desfaria as barreiras que a mantinham distante. Naquele instante, pensou em todas as conversas inacabadas, nas promessas feitas um ao outro, no futuro que imaginaram, repleto de música e amor. Do lado de fora, a festa pulsava, a multidão ainda vibrava com cada acorde, sem saber que uma vitória estava sendo travada em silêncio. Mas Helena não poderia se preocupar com isso. O único barulho que lhe importava era o do coração de Rafael, onde ela sentia que ainda havia esperança. Ela tornou a cantar. O mesmo refrão, as mesmas palavras que um dia o conquistaram. Sua voz tremia, mas carregava a força de todos os seus sentimentos. E, com cada nota que saía de sua boca, ela se perguntava: quando ele vai acordar? Ele ainda se lembra de mim? De nós? Então, um movimento maior. O corpo de Rafael reagiu como se tivesse sentido a presença dela. Um suspiro, quase um gemido, escapou de seus lábios. Helena prendeu a respiração, o coração batendo tão rápido que poderia explodir. Os monitores começaram a emitir uma sinfonia de alertas e, naquele momento, tudo o que ela temia e esperava colidiu em um só instante. "Rafael?" A voz dela saiu mais forte, cheia de expectativa. As enfermeiras correram, alarmadas com a mudança no estado do paciente. Helena olhou para elas, a ansiedade subindo pelas paredes que antes pareciam cavar um abismo entre ela e Rafael. O tempo parou. "Ele está aqui, ele vai voltar." Sua voz era um sussurro desesperado, mas cheio de esperança. Os olhos de Rafael começaram a se mover por baixo das pálpebras, e Helena fez um esforço para não se deixar levar pela euforia. Ele não estava fora do perigo ainda, mas era melhor do que a frieza do coma. Ela percebeu que o amor não era apenas uma sensação, mas uma força capaz de mover montanhas. Finalmente, as pálpebras dele começaram a se abrir lentamente. O que seria a primeira imagem que ele veria? A sala quase desapareceu, deixando apenas a imagem dela em foco. Durante um breve momento, seus olhares se cruzaram e Helena sentiu como se o mundo tivesse parado. Um misto de reconhecimento e confusão passou pelo rosto dele. O que Rafael diria a seguir? O que ele lembraria?
A multidão ainda comemorava do lado de fora, mas para Helena tudo estava concentrado naquele breve contato. A adrenalina corria por suas veias enquanto aguardava ansiosamente pela resposta que mudaria tudo. Mas, nesse exato momento, enquanto o silêncio preenchia o ar, uma frase hesitante escapou dos lábios de Rafael, sua voz rouca e fraca, quebrando a expectativa. Helena, onde eu estou? E a pergunta pairou no ar, incerta, carregando não apenas medo, mas a promessa de tensões e revelações inesperadas que estavam prestes a se desenrolar. O olhar de Rafael vagou pelo quarto, claramente desorientado. Helena prendeu a respiração, tentando decifrar o que aquele olhar perdido significava. O coração dela parecia uma bateria em sobrecarga, e ela desejava, mais do que tudo, que ele a reconhecesse. Você está no hospital, amor. Você sofreu um acidente. Muitas palavras pressas saíram de sua boca, misturando preocupação e afeto. A última coisa que ela queria era assustá-lo ainda mais, mas a verdade precisava ser dita. Acidente. As palavras de Rafael saíram quase como um sussurro e ele fechou os olhos novamente, como se estivesse tentando processar tudo. Era como se sua mente estivesse lutando contra um labirinto denso e espesso. Nesse instante, as enfermeiras circularam em torno deles, conferindo os monitores e verificando os sinais vitais. Helena se sentiu invadida, como se aquelas figuras brancas estivessem tentando roubar um momento precioso. Ele queria que o mundo fosse só dela e de Rafael novamente, assim como antes, quando tudo era mais simples. Ele está estável, mas precisaremos observar. A enfermeira mais velha disse, olhando para Rafael e em seguida para Helena com uma expressão reconfortante. Aliás, seu coração aparece bem forte, isso é bom. Pode continuar falando com ele, pode ajudar. Você está ouvindo, Rafael? Eu estou aqui, nós vamos ficar juntos, vou te ajudar a lembrar. Suas palavras soavam como um mantra, uma forma de lutar contra a incerteza da situação. Mas a dor era palpável, não apenas na expressão de Rafael, mas também na de Helena. Ela se perguntava, será que ele lembrará de tudo? Será que suas memórias ainda estavam guardadas em alguma parte do cérebro dele? Helena, eu não consigo, Rafael falou, sua voz ainda um pouco trêmula, a confusão nas palavras lhe tirando a força. Aquilo partiu o coração dela. Calma, meu amor, você vai conseguir. Vamos superar isso juntos, ela respondeu, com um sorriso frágil, cheio de esperança. O silêncio se instalou novamente, e o monitor ao lado começou a apitar de maneira constante, como se estivesse dando ritmo à conversa deles. Helena sentiu que o tempo se arrastava, mas a sala ainda pulsava com vida. Cada pequeno movimento de Rafael era uma nova possibilidade. Você lembra de mim? Lembra de nós? Helena arriscou, a voz embargada. O olhar de Rafael parecia tentar conectar-se a lembranças que estavam fora de alcance. Ele franziu a testa, como se estivesse se forçando a evocar algo. Eu lembro de uma música. Uma canção. Os olhos dela se iluminaram. Sim, canções, aquelas que você compôs, você ainda se lembra? Rafael hesitou. Eu não sei o que aconteceu. O medo em sua voz foi como um golpe direto. Helena desejava poder preencher aquelas lacunas com sua presença, com suas histórias e com todo o amor que sentia. Você vai lembrar, ela prometeu, enquanto segurava a mão dele com força. A conexão entre eles era tudo o que restava, e Helena não estava disposta a deixar isso escapar. De repente, as portas do quarto se abriram e 4 homens bem vestidos entraram, com expressões sérias. Um deles se adiantou. Precisamos falar com você, Helena, disse, mirando Rafael. É sobre o que aconteceu. O olhar dela se intensificou. O que eles queriam? O mundo fora daquele quarto parecia estar prestes a invadir seu espaço seguro e íntimo. Uma onda de nervosismo tomou conta dela, enquanto estrondos de perguntas ecoavam em sua mente. A vida de Rafael poderia mudar drasticamente, e Helena não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. O passado estava batendo à porta, e ela mal podia imaginar que as revelações poderiam ser mais esmagadoras do que havia enfrentado até então.
O sentimento de uma tempestade se aproximou a envolveu. O que aqueles homens iriam revelar? E o que isso significaria para ela e Rafael? Helena fixou o olhar nos homens, que acabavam de entrar, o estômago embrulhado em um nó apertado. Eles estavam tão sérios, como se carregassem sobre os ombros não apenas um peso, mas um acontecimento capaz de desmoronar mundos. Os olhos dela se desviaram para Rafael, que parecia cada vez mais perdido. O coração dele ainda pulsava, mas a sombra da incerteza o rodeava. O que aconteceu? A voz de Helena saiu mais firme do que ela se sentia. As incertezas se aglomeravam como tempestades em um céu escuro. O homem que havia falado se posicionou à beira do leito de Rafael, o olhar fixo no jovem que parecia captar pouco do que estava acontecendo. Temos informações sobre o acidente que ele sofreu, disse o homem, com uma entonação que lembrava alarmes de emergência, e precisamos que você saiba o que realmente aconteceu. Ele se virou para os outros três, que mantinham suas expressões sem emoção, como se estivessem vivenciando a cena de um filme distante. Helena respirou fundo, a expectativa lhe ardendo na garganta. Por favor, me digam, o que aconteceu com ele? Rafael se envolveu em um acidente de carro, não foi apenas um deslize, ele anunciou lentamente, como se cada palavra necessitasse da atenção total dela. Existem circunstâncias que sugerem que ele não estava sozinho. Na verdade, ele não era o motorista. O coração dela pulou um batimento. As peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar, mas tudo ainda estava nebuloso. O que você quer dizer com isso? Ela mal ousou perguntar. Antes que ele pudesse responder, uma enfermeira entrou rapidamente no quarto, alterando a dinâmica. Desculpem, senhores, mas precisamos de um pouco de privacidade. A situação é delicada. Helena viu os homens se conferirem rapidamente, mas concordaram em sair após algumas trocas de olhares. O tom sombrio deles a deixou inquieta. Assim que a porta se fechou, ela virou-se para Rafael, buscando o consolo que as palavras não podiam oferecer. O rosto dele estava pálido, os olhos ainda em um estado de busca e confusão. Rafael, o suor escorria pela sua testa. Eles disseram que você não estava sozinho. O desespero catou sua voz, misturando-se a uma esperança sombrinha. Por favor, você precisa se lembrar o que aconteceu. Ele abriu os olhos como se estivesse tentando se conectar a algo que pairava no ar, invisível. Eu sinto uma coisa ruim, algo errado, ele murmurou, a voz um sussurro quase inaudível. Helena sabia que ele falava de coisas que iam além do acidente. Era como se um manto pesado cobrisse suas lembranças. E então, como uma paleta de cores que irrompe de uma tela cinza, a mente dela se encheu com os momentos mais simples e felizes que tinham compartilhado. As músicas que cantavam juntos, as piadas, o amor que havia florescido de maneira natural entre eles. Se apenas essas lembranças pudessem contagiar Rafael e trazê-lo de volta. Lembre-se dos nossos sonhos, dos planos que tínhamos. Suas palavras vinham carregadas de desespero, quase uma súplica. Foi então que Rafael falou novamente, sua voz mais firme. Helena, se houver algo que eu não lembre, eu preciso que você me conte. O que realmente aconteceu no acidente? A pergunta moldou um momento estagnado, onde o silêncio se tornou ensurdecedor. Os olhos dele estavam fixos nos dela, e uma nova onda de emoção inundou o peito dela. Como compartilhar o que ainda era um mistério? Como trazer à luz as sombras que podiam ser muito mais profundas do que ela imaginava? Antes que pudesse responder, a porta se abriu de novo, mas desta vez era apenas uma enfermeira trazendo mais remédios. O mundo fora do quarto continuava girando enquanto haviam tantas perguntas em suspenso. Helena sabia que o tempo estava se esgotando. As revelações estavam prestes a surgir, e ela precisava estar preparada para tudo, até mesmo para o que poderia mudar suas vidas para sempre. O futuro se desdobrava diante dela como um enigma. O que ela e Rafael não sabiam era que um segredo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado, e isso poderia ou uni-los mais ou separá-los de forma irrevogável. O que será que aqueles homens tão sérios sabiam que mudaria tudo entre eles? Helena sentou-se na beira da cama, sentindo o cheiro do álcool e da antisepsia em volta.
O aparelho que monitorava os batimentos cardíacos de Rafael era a única música que preenchia o silêncio opressivo. As informações que ela havia recebido a deixavam em um labirinto de emoções, e cada lembrança deles juntos se entrelaçava com a incerteza do futuro. Como eu vou te contar o que eu não sei? Ela murmurou para si mesma, impotente. Antes de qualquer palavra fluir da sua garganta, o olhar de Rafael a prendia com tanta força que suas mãos começaram a suar. Helena, ele começou, a voz ainda trêmula. O que você não me contou sobre o que aconteceu, eu preciso saber. Isso não pode ser só um acidente. Ela respirou fundo, projetando uma coragem que não sentia. Rafael, eles disseram que um carro estava te perseguindo, e você não estava sozinho. Havia mais alguém com você. Eu não sei quem, mas isso pode ter causado o que aconteceu. Cada palavra doía como se estivesse forçando uma porta travada a se abrir. Os olhos de Rafael se arregalaram, como se tentando conectar os pontos. Um perseguidor? Quem seria? Helena balançou a cabeça, as lágrimas ameaçando transbordar. Eu não sei, mas eu vou descobrir, não importa o que leve. Você precisa de esclarecimentos. Rafael fechou os olhos, como se buscando um fragmento de memória entre suas duas realidades. Eles podem saber quem estava comigo. Ela assentiu, mesmo sentindo que sua mente se apinhava de perguntas. Os homens que entraram aqui estavam preocupados demais. Eu sinto que eles têm mais informação. Mas o quê? O que eles estão escondendo? O silêncio tomou conta do quarto novamente. Cada segundo parecia uma eternidade e o peso da incerteza se transformava em ansiedade. Nesse momento, um som ecoou pelo corredor, um leve barulho de passos apressados que se aproximavam. A porta se abriu com um estalo e antes que Helena pudesse reagir, o homem que havia falado com ela antes retornou, acompanhado de um homem que parecia ainda mais autoritário. "Precisamos falar agora", disse. Ele sem rodeios, o olhar fixo em Rafael. "E precisamos da sua ajuda para isso." O coração de Helena disparou. O tom de voz de um dos homens deixou claro que as coisas estavam prestes a ficar muito complicadas. Rafael olhou para ela com um misto de confusão e expectativa. "Sobre o que você está falando?" ele questionou, a voz um pouco mais forte. "Sobre o acidente e quem estava com você, e também sobre as implicações disso", o homem disse, suas palavras soando como uma sentença. Helena sentiu seu corpo reagir com uma onda de adrenalina. Seus olhos se estreitaram. "Espere, o que você sabe? Você está me dizendo que sabe mais?" "Sim", o homem respondeu, mais determinado. "E se você estiver disposta a ouvir, talvez possamos resolver essa situação antes que piore." Rafael a encarou, seu olhar implorando por clareza. "Precisamos saber, Helena, o que está acontecendo nesse jogo?" As emoções fervilhavam dentro dela. A urgência da situação puxava para que a decisão fosse rápida. "Diga o que sabe, por favor." O homem respirou fundo, ajustando sua gravata. "Havia muito mais em jogo naquela noite do que vocês imaginam. Rafael, o que aconteceu não foi apenas um acidente. Pode ter sido um ato intencional." O ar ficou pesado. A revelação a golpeou como um soco no estômago. Helena começou a tremer. "Um ato intencional? O que você quer dizer?" O homem se aproximou um pouco mais, o olhar firme. "Intenções que podem envolver pessoas que você conhece e que podem nos colocar em perigo." O coração de Helena parou por um momento. Ela olhou para Rafael, que ainda tentava absorver cada palavra. "O que você quer dizer com isso? Quem são essas pessoas?" "Isso é algo que precisamos discutir, mas não aqui. Há muito mais a descobrir sobre quem estava no carro com você, Rafael, e quem pode estar atrás de tudo isso." Helena sentiu o choque percorrer seu corpo. Ela sabia que o futuro implicava em escolhas difíceis e que a verdade poderia muito bem mudar tudo entre eles. "Não podemos fugir disso", ela disse, a voz falhando. Era apenas o começo, uma tempestade se aproximava. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Rafael, agora despertando lentamente da névoa do coma, fitava o rosto de Helena com uma expressão de confusão e incredulidade. Ele a ouvia, mas sua mente ainda vagava em um labirinto nebuloso de lembranças e fragmentos de sonhos. "Você está segura?" ele murmurou, o desamparo em sua voz quebrando o coração de Helena. Ela segurou a mão dele com força, como se pudesse infundir ali toda a coragem que sentia tremular na sua alma.
Estamos juntos, meu amor, e isso é tudo o que importa, respondeu ela, as palavras saindo quentes e vibrantes. O médico voltou ao quarto, interrompendo a conexão tensa entre eles. Precisamos continuar a monitorá-lo, mas os sinais são promissores, disse, tentando manter um tom clínico, enquanto a confusão de Rafael só aumentava. E foi nesse momento que os homens que haviam entrado anteriormente reapareceram, agora com um semblante ainda mais grave. Os rostos deles, antes impassíveis, agora expressavam uma mistura de preocupação e urgência. O que você sabe sobre a noite do acidente, Rafael? Indagou um deles, com um olhar penetrante que parecia vasculhar sua memória. Você não estava sozinho. Precisamos que se lembre. Helena, percebendo a pressão psicológica a qual Rafael estava sendo submetido, interveio. Ele acabou de acordar. As coisas precisam ser feitas com calma. A defesa dela ecoou serena, mas uma sombra de medo a envolvia ao imaginar o que aquelas revelações poderiam significar. Os homens se entreolharam, mas o que estavam prestes a revelar não parecia opcional. Sabemos que você estava com outra pessoa na noite do acidente. Precisamos encontrar essa pessoa, antes que seja tarde demais, explicou um deles, já um pouco mais gentil. Rafael, tentando juntar os pedaços quebrados de sua memória, franziu a testa. Eu não consigo me lembrar, ele disse, angustiado. E se me lembrar fosse arriscado, ele sussurrou, como quem tinha medo das consequências que poderiam vir à tona. Helena, com a sua mão ainda entrelaçada na dele, o olhou firme. Nada pode ser mais arriscado do que viver sem saber a verdade. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu, reafirmou, sua determinação intensa iluminando a escuridão que parecia se espalhar ao seu redor. O grupo de homens trocou olhares, finalmente reconhecendo a gravidade da situação. Era como se eles houvessem perdido um momento crucial, um verdadeiro chamado à ação, imergindo em suas próprias histórias e conflitos. Rafael, precisamos de todas as informações que você conseguir lembrar, um dos homens insistiu, suavizando um pouco a voz. Isso pode envolver pessoas que conhecemos, e quanto mais rápido encontrarmos quem estava com você, melhor. Uma brisa leve entrou pela janela entreaberta, trazendo consigo o cheiro do mar. Aquele ar fresco parecia estar ali para encorajar a jornada que eles estavam prestes a iniciar. Rafael levantou um pouco mais a cabeça e se esforçou para conectar os pontos. Eu me lembro de uma música, uma canção que estava tocando enquanto eu dirigia, começou a dizer, e Helena segurou a mão dele com mais força, compreendendo que ele estava começando a se abrir. A última coisa que consegui ouvir antes de tudo escurecer foi... Os homens se aproximaram, prontos para absorver cada mínimo detalhe, e Helena sentiu que a verdade estava prestes a eclodir. A música era uma canção que eu tinha feito, um pouco antes do acidente. Qual canção? Um dos homens questionou, a tensão à flor da pele, como um fio prestes a se romper. Rafael pressionou os lábios, concentrando-se. Era a canção que compus para você, Helena, aquela que falava sobre sonhos e promessas. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Helena, repleta de emoção. O ambiente pulsava com a força dos sentimentos. A música, você se lembrou dela, Rafael, isso é um sinal. O grupo pareceu compartilhar a mesma sensação, a importância da melodia se elevando muito além do que apenas um momento de alegria. A música era a chave. Se eu conseguir relembrar mais, talvez possamos pegar as pistas necessárias, começar a montar o quebra-cabeça, Rafael continuou, agora já determinado. Helena olhou em seus olhos e encontrou ali uma força renovada. Juntos, amor, nós vamos descobrir a verdade juntos, não importa o que aconteça. E naquela promessa, ela sentiu sua vida recomeçar. As horas seguintes foram um turbilhão. O hospital virou uma central de estratégia, com as investigações tomando forma enquanto eles passavam com cuidado pelos detalhes sombrios da noite do acidente. Enquanto isso, as notícias sobre o show beneficente na comunidade continuavam a se espalhar. O desejo de celebrar a vida de Rafael e a música que sempre esteve presente começou a unir as pessoas de uma forma que eles nunca imaginaram. O evento estava marcado para o próximo final de semana. O dia do show chegou e, por um momento, todos se reuniram como uma grande família. Os corredores do hospital pulsavam com sorrisos e lágrimas, de um amor que não diminuía, só aumentava.
Rafael finalmente estava pronto para voltar ao palco. Ele era a verdadeira estrela da noite. E ali, sob as luzes brilhosas e cheias de promessas, a música que havia se tornado um elo para muitos, tornou-se a força que transformou e curou. Quando ele começou a tocar, as notas flutuaram no ar como um abraço, e os corações presentes ecoavam em sintonia. A música que antes parecia uma nota perdida, agora se tornava uma sinfonia de esperança. E ao ouvir aquela melodia familiar, Rafael percebeu que as memórias eram muito mais do que apenas recordações. Elas eram o que o tornava quem ele realmente era. Ele sorriu, a luz da vida iluminando seu rosto tandes que a plateia o forrava ao redor, um mar de amor e gratidão. A noite foi mágica, um renascimento em forma de notas e acordes. E naquele momento, a música realmente salvou vidas. Rafael e Helena, juntos, prontos para escrever um novo capítulo e enfrentar os desafios que ainda estavam por vir, mas agora com a certeza de que tinham um ao outro. O amor e a música prevaleceriam, não apenas como um consolo, mas como uma poderosa força transformadora. Agora, se você se emocionou com essa história e quer mais finais como esse, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue essa corrente de amor. Comente abaixo suas reações e teorias sobre essa história incrível e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam sentir toda essa emoção. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser parte da nossa história.